Olá! Ó, Boa noite, querida. boa noite. Como Boa noite, está? tudo bom? Boa noite. Deixa eu ajeitar Tudo aqui. bom, Dri? Tudo bom, Verinha? Fica melhor assim, né? Então, tá Fica melhor assim, né? linda. Tá ótima. Eu preparei uma música aqui, mas a internet tá para você. Para te receber, né? Beleza? A Vera. Ótimo. Obrigada. Ai, que legal. Bom, gente, boa noite. Gente, tá Todo todo mundo, a mundo aqui. Lana. Nossa, quanta gente bacana, gente querida, né? Todos nossos amigos, enfim, entrando aqui. Nossa, que Muito lindo. legal. Deixa eu ajeitar aqui, gente, que eu tinha posto ele viradinho. Ai, acho que assim vai ficar legal. Em pé, assim em pé é melhor, né, Dri? Nós não aprendemos, né, essa tecnologia, Ai, que gente. Não lindo. fiz o curso das lives. Vai. Pessoal, bom, então vamos esperar. O pessoal tá entrando, né? Estamos recebendo aí nossos companheiros abenfisianos, nossos amigos aí de caminhada, de tantos espaços, tanta gente querida chegando para essa conversa, para esse papo. A Mi, Michele, tá vendo, Mi? Como ela tá linda? E Francisca. Francisca, Michele, Ana Sete. Gente, muita gente Muita linda tá gente, aí. muito legal. Ju, enfim, muita gente bacana e muito amada. Olha lá, Ju. Bom, a gente A sempre Juju, começa, né, nos a apresentando, Tu, até porque tem gente que não nos conhece, né? E hoje eu acho que a gente pode fazer uma coisa né? diferente, já que a gente já é conhecida de longa data uma das outras, e a gente pode dispensar as apresentações aí de currículos, enfim, e fazer uma apresentação de onde a gente se vê, uma outra. Então, eu vou falar de você um pouco, e eu acho que você pode me apresentar depois, para a gente já começar fazendo esse momento no estilo da Benfísio. Pode ser? Saúde! Bom, gente, não preciso nem dizer, né? Primeiro, começar agradecendo a Benfísio por esse convite, que eu não acho nem que é convite, né? Porque a Benfísio é a casa da gente, então é um chamamento que a Benfísio faz a todos nós para fazer o que a gente sempre faz, que é construir coletivamente. Então a gente nem pensa em dizer não ou pensar, chamou, a gente está aqui. Então agradecer muito a confiança de nos dar esse espaço hoje, né? A minha e a Vera. E eu fiquei pensando um pouco, e a Vera é assim, o tema, né? Eu acho que não foi nada, nós não escolhemos o tema, ele surgiu das últimas lives, sempre aparece a coisa do desenvolvimento docente, da formação docente, e eu achei muito interessante que caiu esse tema para mim, para Vera, porque a minha história de desenvolvimento docente, ela se coincide com a minha história com a Vera, né? Então, a minha história de desenvolvimento docente tem tudo a ver com a minha história com a Vera. Então, a Vera bom, fisioterapeuta, educadora física, uma educadora sem precedentes. Ela tem milhões de qualidades que eu poderia dizer aqui, mas eu acho que até ela dispensa esse tipo de apresentação. Fico falando para ela, ela fala, nem tanto, nem tanto, mas para mim, a Vera é, sem dúvida nenhuma, a maior referência na educação em fisioterapia no país. Né? Com ela, assim, eu acho que ela nos ensina
nos mínimos, no café, né? Ela nos ensina não só nos momentos em que a gente está formalmente falando de educação, mas ensina nas pequenas coisas. Então, é muito bom partilhar a vida com você, e mais que isso, é uma grande amiga, né? Então, é assim que eu te vejo e é assim que eu quero te apresentar. Muito obrigada por hoje estar aqui mais uma vez comigo. Obrigada, Adri. Obrigada. Eu acho que realmente é um privilégio, e eu quero agradecer muito esse privilégio. Quero agradecer a Benfísio por esse privilégio de podermos bater esse papo, né? E quero agradecer a Benfísio também por ter colocado como interlocutora, né, mediadora dessa conversa aí, você, Adriane. Eu acho que realmente eu sou uma pessoa que tem muita sorte, porque os meus parceiros são parceiros de trabalho e são parceiros de vida. Então, primeiro esse agradecimento e poder estar contigo nesse momento para falar. Falar da Adriane é falar de uma amizade que nasceu dentro da Benfísio. Eu acho que a Benfísio tem essa característica de nos inquietar, de nos mobilizar, de mexer com coisas internas nossas, porque a Adriane chegou na Benfísio e, meu Deus, tudo era ruim e chato e a gente precisava agradar a Adriane. Então, ela exigiu de nós um esforço de poder, assim, responder à expectativa. Eu acho que você nos colocava, todo dia que você chegava para um encontro, para algum trabalho, com teus questionamentos, você nos provocava a ir adiante. E eu acho que esse é o grande lance da Benfísio. A gente não sabe das coisas, a gente aprende junto. E cada um com a sua particularidade, e eu quero dizer assim que, para mim, a questão da formação docente ela é tão presente, tão forte, tão importante, que você é um testemunho vivo, né? Se eu fosse um pastor, eu te chamaria para fazer um testemunho de como a formação docente, como a discussão da questão da docência vai modificando o jeito da gente ser. Não sei se você concorda comigo, mas é aprender em ato, eu acho, né? Eu acho que você nos deu a oportunidade de comprovar que a gente aprende em ato também. Então, sou muito feliz por essa oportunidade. Te agradecer a apresentação, eu sempre acho que tu é um pouco exagerada, né? Mas eu fico muito grata por esse reconhecimento, porque o tema realmente, para mim, é um tema muito caro. Mas eu preciso fazer mais 2 agradecimentos antes de começar a falar um pouco sobre essa questão da formação do docente. Eu preciso agradecer a Francisca, porque a Francisca, né, é uma companheira de tempos de luta, de meu tempo de Natal. Foi um presente de Natal que eu ganhei, né, na verdade. A Francisca, ela fez uma consulta, uma teleconsulta, e me colocou sentada aqui agora, à frente de vocês, porque a idade pesa, inclusive nas pernas. Então, eu quero agradecer de público a Francisca por ter me atendido e ter me socorrido, e quero agradecer também uma pessoa que muitos dos que estão aqui conosco conhecem, que é o professor Alcindo Ferla. O professor Alcindo Ferla me deu um tema para fazer agora em remoto, como é que a gente chama? Atividade remota. E vocês conhecem o professor Alcindo Ferla, né? Ele dá um tema e ele apresenta esse tema. Só que ele faz você correr atrás de tudo que você tem de referência e você sempre acha que você ainda não conseguiu responder a essa demanda que ele traz. Então, professor Alcindo Ferla, um agradecimento em público, porque me colocou essa semana, diante de uma literatura que vai nos ajudar a discutir um pouco a questão da formação docente. Uhum. E aí, Adriane, eu acho que eu já gostaria de trazer um pouco desse referencial, né? Porque depois a gente não tem tempo. Então, assim, não preciso dizer quem é esse, né? Paulo Freire, querido, Macedo, Maceto, Madel, Márcio Almeida, Taxonomia de Bloom,
muitos de vocês não conhecem, formação de professor no terceiro grau, formação de professores para o ensino superior, Paulo Freire novamente. Então, o professor Alcindo me jogou para dentro desse universo e eu reencontrei antigas leituras. E por que a gente, mesmo sendo professor com tanto tempo, tem que recorrer a essas referências, né? Porque na nossa formação de fisioterapeuta, e eu já disse isso muitas vezes, nós não tivemos a possibilidade de encontrar aspectos da pedagogia para esse nosso fazer. Então, eu sempre digo assim, ó, como é que nós nos tornamos professores? Nós, da fisioterapia, nos tornamos professores. Alguns vão dizer assim, a gente vai estudando, a gente vai vendo alguém que sabe, né? Eu digo que a gente cai de paraquedas. A gente é estudante no momento, nós nos formamos num segundo momento e no terceiro momento, muitas vezes sem a prática clínica necessária para a sedimentação de um saber técnico, nós nos tornamos docentes. Então, antes mesmo de empreender alguma atividade profissional relacionada à profissão de fisioterapeutas, muitos de nós entramos na docência. E eu sempre digo, quando eu me encontro com um grupo de profissionais da área da saúde, professores, eu sempre digo para eles assim, se alguém fosse exercer a sua profissão, certamente você diria que era exercício legal. No entanto, nós não nos preparamos profissionalmente para encararmos a docência da forma como ela deve ser encarada. Então, nós praticamos a formação, nós praticamos a docência sem domínio de um saber específico necessário à formação do docente, ao que é um docente. Eu acho... Digo que nós partimos de um pressuposto... Não, eu acho interessante, né? Porque até você trouxe a literatura aí do Paulo Freire, ele diz, eu acho que foi até a Ana Sete que está aí, que eu tenho a carta de Paulo Freire aos professores, e tem uma parte que ele diz isso. Embora nos ensine a ensinar, quanto mais eu ensino, eu aprendo a ensinar, isso não me permite me aventurar a ensinar sem eu saber ensinar. Né? Então, assim, ele não te dá credencial para entrar numa sala sem saber ensinar. Então, o professor ele precisa entender que ensinar não é aventura, né? Acho que isso é interessante. Inclusive tem autores aqui que referem, o Jung é que refere essa questão do currículo do futuro, ele fala um pouco sobre o currículo do futuro, e ele diz, há uma especificidade de saber no fazer docente. E essa especificidade de saber é que vai fazer, não necessariamente, né, porque eu não acredito nas verdades absolutas, mas vai dar ao professor aquela competência necessária para entender que o ensinar não é esse depósito de informações. Que ensinar também não é impor uma forma de pensamento predominante, hegemônico que nós temos aí. Ensinar é um ato político. E quando nós, na área da saúde, na nossa profissão particularmente, falamos que ensinar é um ato político, as pessoas já se afastam, não quero saber, a gente não quer saber de política, porque a política não nos interessa, o que nos interessa é esse saber técnico. E aí é um grande equívoco, porque nós privamos, e aí eu acho que é a coisa mais séria, Adriane, da gente considerar, nós privamos os nossos estudantes de um direito que eles têm, de estarem diante de um profissional com habilitação, de um profissional preparado. Então, nós não estamos preparados. E aí eu acho que tem uma razão para essa fuga da discussão, da profissionalização do professor do terceiro grau, né, professor universitário, a dificuldade dessa profissionalização. Primeiro porque vai competir com um saber técnico específico meu,
que é o mais importante, que eu considero que seja o mais importante. E que dá o E status, segundo, né? vai me colocar diante de saberes, e vai me colocar diante de saberes que eu não domino, que me tiram do lugar seguro. Esse conteúdo técnico eu domino, eu sei. Essa questão pedagógica que fala do humano, que fala de como mesmo que nós aprendemos, como mesmo que nós somos capazes de despertar a curiosidade para buscar algum tipo de conhecimento. Nós não sabemos disso e nós não nos preocupamos com isso, porque nós temos medo desse desconhecido. E aí é mais confortável ficarmos no nosso fazer e no nosso conhecimento. Mas aí eu acho que a gente pode pensar que se nós formos considerar o fazer pedagógico como um ato até um ato de construção de uma sociedade, né? Porque pelo ensino, pela formação, pela educação, nós vamos passando e vivenciando, experienciando tradições, mas também vamos nos desafiando para as novas questões que vão aparecendo. E no momento em que eu preciso me qualificar, nós não temos hoje, no Brasil, um espaço que se dedique a essa formação docente. Então, nós temos muitas questões. Eu acho que isso também... Não há um interesse... Não, eu acho que isso é importante, Vera, porque eu acho que até quando a gente faz o chamamento para essa conversa, né, as pessoas vêm com uma expectativa. Tá, e onde eu me formo como docente hoje? Né? E a gente teve um esvaziamento completo dos nossos espaços formativos, pensando naqueles espaços que a gente já teve anteriormente. Né? E aí eu acho que você pode até falar um pouco disso. Sim. A questão, eu vou, antes de falar sobre isso, eu quero falar alguma coisa que está na base da questão da formação pedagógica. Lá no começo, e a gente pode referir aqui Paulo Freire, nós falávamos que educar é um ato político. E um ato político requer o domínio, não digo domínio em termos de conhecimento, mas requer uma tomada de consciência da conjuntura, do contexto, do que acontece na sociedade. E o que acontece na sociedade nem sempre interessa a todos. Então, nós temos uma disputa política, social, colocada no espaço de formação profissional, de formação de professores, de educação em todos os níveis de ensino, que são forças que vão lutar no interior das instituições de ensino, como acontece na sociedade. Então, nós temos sempre forças antagônicas que vão resistir a qualquer projeto de mudança que vá tirar o status quo dado tanto para a escola quanto para a sociedade. Então, o ensino, em algumas situações, pode se tornar uma ameaça. E nós estamos hoje, atualmente, vivendo uma situação muito ameaçadora. Nós estamos vivendo hoje quase numa situação de exceção. Então, se eu não entendo o contexto, como eu vou, o contexto que eu digo, não espaço geográfico e territorial, contexto social, político, econômico que nós vivemos, se eu não entendo por que essas questões acontecem, é difícil que eu seja capaz de dar uma formação crítica para o meu estudante. Se eu não tenho um debate que me promova a compreensão de que essas forças estão presentes em todos os espaços, nós sempre achamos, não, a gente pode fazer uma mudança, uma reforma, estudar um ponto, um capítulo de um livro e a gente vai resolver o problema. E não é. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo. E o professor, de uma certa forma, e o professor universitário, principalmente o professor universitário de áreas mais duras ou de áreas da saúde, eu digo da área da saúde, hoje já não tanto, mas um tempo atrás, ele tinha muita resistência para discutir isso. Ele não se sente um instrumento capaz de gerar
questionamentos gerar dúvida e instabilidades, porque ele não quer essa instabilidade muitas vezes. Então, eu acho que a gente pensar sobre isso, sobre formação, qual é a implicação da formação docente, é pensar sobre as questões sociais, políticas, econômicas que nos atinge hoje, né? E pensar que nós temos ferramentas capazes de questionar, de problematizar, de enfrentar, nem sempre vencer, mas de mobilizar para uma possibilidade de mudança. Essa mudança é quase que uma utopia, mas é preciso que a gente coloque isso em pauta, que discuta isso. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é que tratar de profissionalizar a formação docente é tratar de uma discussão ampla qual é a função da escola e qual é a função da universidade na nossa sociedade. 1808, vamos pensar no tempo que a corte chegou ao Brasil, né? 1807, 1808, sei lá, por aí. Não havia interesse de que a colônia aprendesse. E hoje a gente continua do mesmo jeito. E acaba Nós estamos vendo ciclo, essa situação, né, em quase estado de... Eu acho que a gente vê também, muitas vezes, a própria escola não quer que seus professores se capacitem, né? A gente vê isso. Eu me lembro muito quantos colegas vão para Benfísio e chegam lá e falam, gente, mas tem gente discutindo essas coisas em algum lugar, né? E quando voltam para os seus espaços, muitas vezes são tolhidos de colocar aquilo em prática, de multiplicar essas discussões e de avançar nessas discussões nos seus espaços. E isso é um ciclo que isso se repete lá com os estudantes na sala de aula, enfim, como você está trazendo, né, essa discussão, acho bem pertinente. Então, e aí você falou antes ali da questão de que é cíclico, sim, a história é cíclica, né? Mas nós passamos, durante um tempo, por muitas políticas que nos favoreceram. Eu acho, assim, uma democracia jovem, uma democracia adolescente a nossa, né? Porque a adolescência agora vai até os 40 anos. Né? A nossa democracia é uma democracia adolescente. E aí, nós não amadurecemos muitas coisas. Mas nós passamos em alguns momentos, e acho que o início do século XXI favoreceu muito as mudanças, porque final de nos anos 90, por ali, tivemos as nossas diretrizes, mudanças nas políticas públicas, um maior empoderamento na participação social, a nossa inclusão enquanto pessoas nos processos políticos de construção das políticas e das propostas. Então, nós tivemos um período e, aos poucos, nós começamos a perder. Antes de termos concluído a implementação do SUS, antes de termos concluído uma formação docente em número e qualidade suficiente para dar conta do aumento da demanda do número de cursos que nós tivemos, porque se por um lado eu tive uma mobilização para essa formação, para essa discussão muito maior, também concorreu uma outra força, a força do neoliberalismo, buscando fazer da educação uma fonte de ganho. Mercado. E aí nós tivemos uma abertura horrível, que eu digo horrível porque é horrível, né, das escolas. E aí eu tinha tomado nota até aqui, a Francisca tinha me passado, a gente conversei com a Francisca antes, nós estamos em 2018 com 950 escolas de fisioterapia. 856, eu acho que, se eu bem me lembro, 895 escolas presenciais. Então, 950 cursos, 895 escolas presenciais em 2018. Isso é um dado que a Francisca, agora, antes da gente começar, a gente estava falando sobre isso. Como qualificar docentes para assumir essas 950 cursos de fisioterapia?
numa formação profissional que passa longe de qualquer visão, qualquer contato com o que seria uma taxonomia de objetivos educacionais. Nunca, durante a graduação da fisioterapia, duvido, muitos dos nossos colegas que estão aqui, com certeza, nunca viram absolutamente nada sobre o que era aprender, o que era ensinar, a não ser aquilo que está escrito nas nossas diretrizes, se é que esse colega leu as diretrizes. Então assim, ó, eu queria trazer aqui para a gente dar na continuidade, para fazer a discussão da prática pedagógica, o nosso desinteresse sobre a questão da formação pedagógica, talvez por desconhecimento. E aí eu pergunto, Adriane, será que um eixo educacional dentro da formação do fisioterapeuta na graduação não seria pertinente? Eu acho que das profissões da saúde, né? Por quê? Dentre as competências, né? Inclusive, velho, eu acho que uma coisa... Exato! Quando você fala, né, da falta de interesse, isso perpassa também pela desvalorização do ensino já dentro da universidade, na carreira docente, né? Eu acho que isso a gente não pode perder de vista isso. Se você olhar dentro da própria universidade, a sala de aula, as atividades de ensino, parece que é o que menos importa numa carreira docente, dependendo da escola, né? Vamos pensar nas escolas públicas. Importa mais o meu artigo, importa mais o meu projeto financiado, a minha pesquisa, tudo parece que importa mais do que o ato de ensinar o meu aluno, de formar o futuro profissional, que muitas vezes vai ser o professor que vai formar outro profissional. Então, nós estamos realmente num imbróglio, né? Difícil. Estamos muito, muito pertinente, Adriane. Tu falaste assim, duas coisas que eu acho que é bem importante da gente poder trazer um pouquinho para o debate. A primeira questão é a questão da resistência dentro das nossas instituições. Eu acho que por nós desconhecermos o território, espaço do ensino em si, educacional, que nós desconhecemos o que é o processo educacional, muitos dos nossos colegas, quando algum colega aponta um conhecimento que não é o conhecimento da fisioterapia, os colegas já olham assim, já vem com esse pedagogês. Tem um bullying que acontece. E se você observar, quais são os professores mais sensíveis à área pedagógica? Os professores da saúde coletiva. Sim. Aqueles que já estão com uma certa sensibilidade ao tema, né? Mas eu acho ainda que, se nós voltarmos um pouco, a ausência de um enfoque educacional na formação do educando, na formação do estudante, um aporte educacional, ferramenta da pedagogia para esse estudante, faria com que ele, ao sair, talvez fosse um professor um pouco mais comprometido. Não estou aqui dizendo que não há pessoas com uma capacidade de docência, capacidade de explicar, capacidade de sensibilizar. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que há alguma coisa atrás disso necessária, que é a questão pedagógica. E esse ato pedagógico é um ato tanto político como de cuidado. E quando o professor se depara com esse saber, e os meus colegas hoje e você sabe disso, eu acho, o pessoal que trabalha, que milita na Benfísio, que participa, o pessoal que vai fazer doutorado na área da educação, ou vai fazer um mestrado na educação, o sofrimento que nós passamos, porque
é muito distante, é muito longe da nossa prática tácita de fazer uma técnica e aplicar uma técnica. Tem que pensar, tem que refletir, tem que deduzir, tem que fazer inferências. Então, assim, ó, exige uma outra elaboração mental. E essa elaboração mental, né, faz falta para o profissional na hora que ele vai trabalhar com o seu paciente, na hora que ele vai trabalhar com o usuário, na hora que ele vai trabalhar com educação em saúde. Porque existem outros elementos que estão colocados aí. Os elementos do diálogo, os elementos da escuta, os elementos conceituais que estão presentes, de dar o significado, do tempo de espera para esse processamento acontecer, e a questão das avaliações. Como é que eu acompanho esses processos? Então, nós pensarmos em formação docente implica em pensar não só as coisas que eu faço individualmente, mas na própria escola. Em pensar a própria formação profissional. Pensar a própria pós-graduação, porque a formação docente para o nível superior, houve um tempo que estava só e unicamente nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas qual é a qualidade, qual é a profundidade que num mestrado em ciências da saúde, ou num mestrado do movimento humano, ou num mestrado da área respiratória, ou num mestrado da área motora, eu vou fazer a prática docente como estágio de prática docente, mas eu não tive nada durante a formação sobre a prática docente. Sim. Não e é muitas isso? vezes, fora dizer, Quem já é professor... nesse programa, quem vai dar... Hoje já mudou, né? Mas quem ia dar a prática pedagógica era um lado da pedagogia que era descontextualizado muitas vezes do ensino na saúde, né? Que também não tornava o ensino atrativo, não tinha conexão com aquela prática e as pessoas sequer frequentavam as aulas para aprender. Então, parecia ainda uma coisa muito distante. Né? Eu acho que pensando um pouco, Vera, trazendo um pouco para essa nossa situação de hoje, esse tema talvez a gente, ao longo dos anos na Benfísio, sempre isso é uma defesa, né? A necessidade do docente se construir como um docente e se qualificar e se desenvolver. E agora a gente está vendo com essa situação né, uma correria, né? Por quê? Porque seja na sala de aula, seja em atividade remota, seja onde for, aquele, né, que não tem uma caixa de ferramentas, aquele que não se desenvolveu enquanto docente, ele não consegue enfrentar os desafios da prática educativa, do processo de ensino. Né? Isso sem falar no ensino-aprendizagem, né? Porque a gente ainda está falando de ensino, mas sem pensar que eu tenho que ver se a pessoa está aprendendo o que eu estou ensinando. Né? Que quando a gente fala desse desenvolvimento, a gente tem que pensar nesse conjunto. E aí eu acho que você falou coisas muito importantes. Tem as questões avaliativas, tem a questão do projeto pedagógico, que muitas vezes é desconhecido dos professores. Então, eu sequer sei para onde o meu curso quer levar o meu aluno. Né? Então, as coisas ficam muito descontextualizadas. E isso faz muita falta, né? Quando a gente pensa no conjunto do que eu quero oferecer na prática aí como docente. Então, eu acho que, Adriane, você trouxe, já é a segunda vez que você fala com bastante pertinência isso. Nós tivemos, então, durante alguns tempos, muitas ofertas de formação. Então, nós tivemos os ativadores, nós temos ainda, graças a Deus temos, mas o contexto atual está nos deixando de mãos e pés amarrados. Uma pela questão da quarentena, do distanciamento, né, que nós temos que ter. Mas outra é que
o atual governo que nós estamos vivendo, ele tem feito um desmonte tão grande da educação e da saúde, eles têm feito um desserviço tão grande à educação e à saúde, que nós não sabemos como nós vamos estar se terminar essa quarentena. Nós não sabemos em que espaço nós vamos estar, ninguém sabe. Por isso que eu acho que nesse momento, trazer esse tema agora, nós podermos refletir essas questões agora, não é para nós só ficar pensando assim, ai meu Deus, o que vai ser de nós? Não, gente, nós temos uma associação de ensino que está aqui, dando amparo para que nós possamos juntos pensar em estratégias comuns. Eu não posso decidir, eu sozinha, o jeito que eu vou fazer com os meus alunos. Eu não posso, em nome de uma formação democrática, em nome de uma formação cidadã, em nome de tudo que foi construído, eu não posso tomar uma atitude isolada. E por isso nós temos uma associação e a nossa associação tem que ser forte. E por isso que nós temos que ter uma formação política para entendermos que é um momento de talvez ficarmos mais unidos, mesmo estando mais distantes. E de propormos questões para a continuidade desse processo conjuntos. Por quê? Porque as instituições de ensino, e particularmente, acho que as particulares, vão pressionar muito os professores, vão demitir muitos professores, vão fazer de conta que tecnologia é método de ensino e não é. Vão fazer de conta que usar um recurso tecnológico é uma didática e não é. Nós vamos continuar nos enganando, fazendo de conta que nós estamos fazendo uma formação, mas nós estamos simplesmente marcando um tempo para dizer que aprovou, reprovou e não perdeu o ano letivo. Então, eu estou muito preocupada com o que nós estamos vivendo hoje. Estou muito preocupada porque nós vamos passar um período sem nenhum tipo de incentivo do Estado para melhorar a nossa qualificação enquanto docentes, porque não há um interesse político do governo, para que haja esse desenvolvimento. E o mais difícil para mim é como nós vamos conseguir fazer os nossos colegas docentes compreenderem que este tema é um tema caro, importante, e que daqui a pouquinho mais nós vamos sentir os reflexos do momento que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que... Quando nossos estudantes estiverem na prática. E lembrando que a gente está falando aqui da formação, mas nós estamos falando do SUS também, né? Porque essa formação, embora a gente esteja aqui nos fortalecendo enquanto a Benfísio, os espaços de construção coletiva que nós perdemos com os nossos colegas de outras profissões, né, foi uma perda sem tamanho, né? O quanto crescemos aí com os ativadores, né, com o FAIMER, né, o espaço do FINEPAS, das associações de ensino em conjunto, né, a própria Rede Unida que sempre está aí, né, enfim, também na resistência, mas que a gente perde esse espaço rico de formação conjunta das profissões, dos docentes juntos, né? Então, por mais que cada um está se segurando como dá no seu barco, e esse governo, de forma alguma, vai incentivar que a gente volte àqueles movimentos que nos fizeram avançar. E a Benfísio avançou demais por conta desses movimentos, né? Quem está desde uma época mais antiga, não que nós sejamos antigas, né, Vera? Mas a gente sabe o quanto a gente foi impulsionado por aqueles movimentos. E o que vai ser do SUS também, com essa formação e com isso que se desenha? Então, eu acho que é realmente preocupante, né? Muito pertinente a sua fala aí. E o que a gente pode pensar? Que estratégias? Eu acho que
Eu acho que pensar em estratégias é bem estratégias. Mas eu acho que antes de falar nas estratégias, eu acho que a gente tem um tempinho ainda para falar que o desmonte que está acontecendo hoje, esse desmonte que está acontecendo hoje do SUS e que está acontecendo na universidade pública, e que está acontecendo em todos os avanços sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos 20 anos, 10 anos, enfim, o que se avançou, né? Ao término desse período que nós estamos passando, eu não sei quanto tempo isso vai durar, tomara que não dure muito tempo, nós vamos ter um desmonte da academia muito sério. Nós vimos agora essa tentativa de escolha de reitor, diretamente pelo Ministério da Educação, foi uma das últimas tentativas de uma censura, de um estado de exceção com relação às universidades. Nós temos universidades que já não podem mais piar, como eu digo, porque tem alguém sempre cuidando, olhando e dedurando e dizendo, e nós estamos numa cultura de denunciar o outro. Olha, veja que perigo. Veja que coisa mais absurda. Nós colocarmos as pessoas a se policiarem umas às outras. Gente, isso é fascismo. Disso, isso assim desconstrói qualquer relação cidadã que nós já tenhamos construído. Por isso que nós temos que estar muito, muito atentos. Muito atentos. Porque não vai faltar professor denunciando o colega, porque os empregos estão em risco. Então, essa formação docente necessária, que eu digo que ela é social, ela é política, ela é econômica, ela é necessária, e eu achava assim, que como estratégia, nós temos que trabalhar com uma questão institucional, de Estado primeiro, política, né? Então, nós temos que tentar oferecer elementos para as pessoas que desenham as políticas, e temos que ficar atentos a quem assume, porque agora nós vamos ter um novo ministro da Educação, e certamente não irá favorecer a toda essa construção que nós já fizemos. Mas nós não podemos dizer, desmanchou. Gente, desmanchou, nós vamos construir de novo. E para construir novamente, nós temos que ter o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É formar pessoas, cidadãs responsáveis, capazes de interferir nesse meio, ou pessoas que são capazes apenas de dizer, tá bem, eu faço. A ética, né, Vera? Qual é o perfil do estudante? Do compromisso ético do educador também, né? A gente do compromisso político, ético, né? Afora os que a gente já tinha colocado. Então, mas não são atributos unicamente pessoais. Não. E é isso que eu acho que é preciso nós termos a compreensão, que as pessoas acham, mas eu sou boazinha, sou ética, faço tudo direitinho. Mas você faz tudo direitinho, mas você não questiona o que você está fazendo. Você não tem a crítica sobre o que você está fazendo e sobre o que está dado nesse seu espaço. Então, eu acho que para além das questões, e aí eu acho que Laura traz, a Fauerk traz algumas questões bem interessantes aqui, que quando nós estamos falando em mudança, querendo avançar com essa questão da formação com mais responsabilidade social, ou mesmo uma formação cidadã, nós temos que modificar não só a maneira como a gente pensa, porque não é de conceitos que a prática é feita. A prática é feita do embate, da atitude, da ação, do enfrentamento, e de ganhos e de perdas. Mas isso, gente, desloca, porque isso é um outro trabalho que não é só dar aulas, entre aspas. Por isso que eu acho, Adriane, que as estratégias precisam ser pensadas no micro, que é essa questão do meu atributo pessoal, a minha disponibilidade para, a minha vontade de, o meu movimento em direção a... Então, eu tenho um atributo e uma questão individual,
que está dada, mas eu tenho uma questão meso, que é o espaço onde eu estou, e aí nesse meso eu coloco a universidade, nesse meso eu coloco a unidade de saúde, nesse meso eu coloco as relações que estão colocadas entre as pessoas, os parceiros, os favoráveis e os que são desfavoráveis, porque às vezes uma pessoa que te enfrenta numa situação que é antagonista àquilo pode te fortalecer. Sim. E a gente acha que não, que todo mundo que é contra a nossa ideia já é contra tudo e contra... Não, às vezes a gente precisa do antagônico para que a nossa força se desenvolva. Não é isso que a gente faz na fisioterapia? Uhum. Né? A gente pede ajuda porque eu preciso dessa força que segura. E é preciso também uma questão macro, que é a macropolítica, de nós termos instituições, representações, associações fortalecidas. E nós vamos passar agora por um momento difícil, porque não vai ter dinheiro circulante. A moeda para que as coisas aconteçam vai ser as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa capacidade de mobilizar, de nos mobilizarmos e de mobilizar as demais pessoas para estarem em espaços como esse que nós duas estamos aqui agora. Na verdade... Que vai depender de um outro recurso. Nós vamos voltar a tempos que a gente já teve. Não sei se tu entendeu. Né? Que é o investimento próprio que quantas vezes fizemos para construir, né, um coletivo, né, e fortalecer nossas bandeiras. Então, eu acho que é isso que você traz. Eu acho que é o momento realmente da gente se fortalecer, né, enquanto coletivo, a nossa associação, enfim, para que a gente enfrente esse momento e o que vem pela frente. Eu acho também, não sei se tem tempo ainda para a gente discutir um pouquinho mais, eu acho que nós temos hoje ferramentas maravilhosas, eu acho que as diretrizes curriculares ampliaram a visão, mesmo daquele que não tem formação docente, as diretrizes oferecem material para busca, tem palavras, tem termos, tem conceitos, traz um universo de elementos que indicam caminhos para que possamos avançar. Mas acho que a educação permanente é uma ferramenta maravilhosa. Acho que demandar para as nossas associações de ensino cursos em que a educação permanente possa ser a ferramenta de uso, e aí eu sou suspeita para dizer, né? Porque eu, como ativadora de mudança, acho que os ativadores de mudança, nós estamos correndo o risco de não termos mais a oferta de ativadores de mudança. É um ponto, mas é um ponto muito importante e continua sendo muito importante. Talvez a gente possa pensar numa outra formação que hoje podemos usar uma tecnologia como atividade remota, educação à distância, ED, enfim, para essa formação docente. Mas nós temos também, pelas novas leis da educação superior, os NSDEs das universidades. Eu acho que micro e mesopoliticamente falando, talvez possa se fazer alguns investimentos, quer dizer, o cara para entrar no NDE vai ter que passar por algum processo durante esse período de qualificação como docente, de trazer temas para estudar, enfim, que o NDE seja um estágio de formação docente. Como a gente vê desconhecimento sobre o papel do NDE. Né? O NDE, muitas pessoas desconhecem a importância do núcleo docente estruturante. Na verdade, é o grande responsável, né, por colocar aquele projeto pedagógico em prática, acompanhar todo o projeto pedagógico do curso, e não é uma coisa que você coloca qualquer um, quem não quer vai lá e entra. Enfim, eu acho que você traz uma questão quem não quer fazer outra coisa. Quem está sem nada, vai para o NDE. Quem não quer fazer outra coisa, vai... E você falando... Não pode. Nós... Não, eu acho que vale também, porque eu estou preocupada aqui também um pouco com o tempo, mas eu acho que vale muito a pena a gente não esquecer
da importância da gente aprender com o outro, né? E das comunidades de práticas que a gente tem sempre falado aqui. E eu acho que a Benfísio é um solo muito fértil para isso, para a gente aprender uns com os outros, com as trocas de experiência, e que a gente tem feito também, e essas lives aqui, eu acho que são uma iniciativa e que tem mostrado isso, né? Eu quero trazer aqui, Adriane, tu só me diz assim, quando faltar um minutinho, tu me dá um toquezinho se eu extrapolar. Mas eu quero trazer assim, ó, qual é o espaço de aprender? Onde nós, educadores, aprendemos? Nós temos que sair do nosso salto alto, e eu acho que eu já disse isso no ano passado, no nosso encontro da Benfísio aqui em Porto Alegre. Eu sei, nós precisamos ter humildade, nós precisamos reconhecer que nós podemos aprender com os nossos estudantes, com o pai e com a mãe dos nossos estudantes. Essa coisa assim de que eu sou doutora e eu já sei tudo, afasta muitas vezes grandes possibilidades de aprendizagem. Então, se eu entendo a educação permanente como uma forma de poder atualizar o meu docente com as questões da docência, problematizar esse fazer, trazer os meus colegas para esse debate, trazer colegas que não são docentes para que me olhem e que me digam, é fundamental, eu preciso ser vista pelos outros. Nós precisamos conversar com outros e precisamos ser olhados por outros, porque são eles que vão nos colocar em questionamentos, né? Nós estamos sempre numa situação muito confortável. Nós falamos as mesmas coisas para os mesmos. Nós precisamos correr mais riscos e precisamos ser mais humildes nesse processo de aprender, né? Reconhecer que é possível se aprender com amorosidade, com carinho, com respeito, né? E pensar assim, ó, eu não posso deixar de avaliar, eu não posso deixar de ser exigente, eu não posso deixar passar questões que dizem do processo de formação, porque atitude, competência, atitude, habilidades e conhecimentos. Não posso abrir mão de nenhum é mais importante que o outro. E nós não estamos nos preparando como deveríamos para atender esses quesitos. E vamos tentar ver se desafiamos a Benfísio para que a gente possa ter, como formação, encontros, e no final de algum tempo isso possa se tornar uma titulação, sei lá, alguma coisa que conte ponto, porque as pessoas querem que conte ponto, né? Que conte pontos, então. Outra questão, seleção de professor para a universidade. Se a seleção de professores para a universidade continuar sendo da forma que teremos problemas sempre. Cada vez mais. Porque é onde é valorado, não é? Aí onde é valorado o que eu publiquei, o que eu trabalhei. Então, Adriane, eu acho que pensar que nós temos muito que fazer macro, meso e micro, desenhar estratégias conjuntas, conversar, entrar em diálogo, falar e ouvir, fundamental para esse processo de formação docente. E eu quero aqui, acho que já posso me despedir, agradecer essa oportunidade mais uma vez, pedir desculpas, porque a gente quer falar tanto, eu até nem falo quase, e dizer que muito obrigado todos, todas que estiveram conosco, particularmente a você. Obrigada. Bom, eu acho que a conversa, né, gente, ela é extremamente rica. As pessoas aqui já estão até falando, eu tentei acompanhar. O Fernando, só ele fala, gente, eu não vi, por que não aparece para mim? Ele... E por que não aparece? Só ele que fala. Por que não aparece para mim? Não, mas... Não aparece nada. Como é que aparece para mim aqui? Eu acho que a gente poderia falar muito mais sobre esse tema, né? Eu acho que a gente acaba... temos também que buscar nos espaços institucionais das nossas instituições programas de desenvolvimento docente, mas que não só reproduza técnica, né? Mas que nos politize,
né, que abarque tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acho que isso é muito importante. A universidade é para isso, né? Não, a universidade não é para nos emburrecer e nos cercear, ela é o lugar das liberdades, ela é o lugar onde a gente aprende e cresce. Acho também que, né, para finalizar, que talvez o primeiro princípio para o desenvolvimento do docente é a gente se colocar como aprendiz. Né? Então, o docente quer aprender, mas não quer ser o aprendiz, né? Quer ser sempre o professor. Fundamental. Então, a gente começa do princípio que nós estamos sempre aprendendo, né? E assim que eu me desenvolvo, e assim que eu vou aprender, e vou aprender em todas as ocasiões, em todos, inclusive na hora que eu chego, na hora que eu saio, com o aluno, como você disse, é com a família, é com o paciente, é com o meu colega, é com o meu colega de outra área, enfim, todas as oportunidades. Então, eu acho que quero agradecer também, agradecer a Vera, né, por compartilhar essa sala aqui de bate-papo comigo hoje, né? Que tomara, eu queria estar aí na sua sala, Vera, hoje com você, tomando aquele vinho, calareira. Pô, não tinha que ter feito, né? Aqui. Mas agradecer a Isso, vamos combinar, quem sabe, uma roda. Adriane, quem sabe uma roda de conversa aqui em casa. Gente, pense, casa da Vera. Que não é bom? Agradecer a Benfísio. Então, eu acho que eu queria dizer uma coisinha mais só, bem pequenininha, acho que dá tempo de dizer assim, ó, nós não podemos nos enganar que fazer curso de técnica dá conta de formar docente. Tem que estudar para ser docente. Gente, então, boa noite. Né? Beijo para vocês. Obrigada pela companhia. Boa noite. E a gente Obrigada a todos. Nos encontramos em breve. E se cuidem. E que a gente possa estar junto em breve. Beijo, Vera. Obrigada, pessoal. Boa noite. Segure. A música. Menino, não deu. Quer andar com fé? Vamos andar com fé? Não deu. Não tem andar com fé. Minha internet. Ora, então a Maria de novo. Então a Maria de novo, é que eu não tenho aqui. Mas que bom que não cortou. Não, Adriane. Vamos ver aqui se. Não. A internet caiu. Não terminou. Então, a internet caiu. Hein, Adri? Não terminou. Tu disse que eles cortavam no final, vai né? Já, ó, tá acabando. Por que não aparece para mim? Segundos. Por que não aparece para mim as pessoas falando? Por que não aparece para mim as pessoas falando? Não aparece? Vamos ver se eu consigo a música, gente. Não. Vamos ver se eu consigo. Minha internet caiu, gente. Eu tinha preparado. Alguém falou do meu cabelo? Alguém falou do meu cabelo? Alguém falou do meu cabelo?